Bom, retornamos ao nosso terceiro bloco do programa Conversando com o Cardiologista. Dr. Fábio, nós estamos com o paciente dentro da UTI neurológica, o local mais adequado para abordar esses pacientes com AVC. Então, o paciente foram tomadas as medidas cabíveis, principalmente no caso do AVC isquêmico, né, que é o mais incidente, né, é o que é mais prevalente, né? Então, é o que se depara mais no dia a dia. Esse paciente fica quantos dias dentro da UTI neurológica? Depois ele vai para o andar. Quais são os outros medicamentos complementares? Eu gostaria que tu colocasse um pouco sobre a questão da hidratação desse paciente também. Eu acho que isso é importante. Bom, tudo depende da evolução do caso. Porque considerando um paciente que chega no hospital com uma plegia, ou seja, todo um lado paralisado do corpo, e a gente faz o trombolítico, ele recupera perfeitamente, em geral fica 24 horas na UTI cardiológica, na UTI neurológica, desculpe. O paciente que não melhora 100%, aí depende muito do caso, e qual gravidade da doença que ele ficou, qual gravidade da sequela. E enquanto ele está na UTI, ele deve receber o aporte hídrico e nutricional, talvez por sonda ou intravenoso, tá? Tudo depende da questão de como ele estará, porque alguns pacientes, mesmo recebendo trombolítico, eles não evoluem tão bem. Tem uma chance de 6% de ter uma hemorragia cerebral durante a infusão, mas considerando a quantidade de pessoas que se salvam, esse 6% acaba se esquecendo, porque, digamos, 6% tem hemorragia. Se não fizesse procedimento, uma quantidade muito maior poderia ir a óbito. Se fala em 30% em um ano. Então, é muito mais importante a gente fazer esses procedimentos. O paciente depois tem alta da UTI, vai para a internação, onde se investiga o porquê aconteceu a isquemia, por que aconteceu o AVC. Daí se procura uma fonte no coração, vendo se esse coração não tem uma arritmia, se não tem alguma má formação cardíaca que possa propiciar esse problema. Se vê os vasos que levam sangue até o cérebro, as carótidas, as vertebrais e a basilar, porque algumas vezes elas estão entupidas e deslocam um trombo se desloca um coágulo e vai até o cérebro. Ou se procura corrigir alguma coisa que esteja errada, por exemplo, uma hipertensão muito elevada, o diabetes compensado, enfim, se faz isso. Bom, esse paciente então agora ele está no andar e, vamos dizer, a maior parte desses pacientes tem problemas de pressão alta, né? Perfeito. Muito bem, então a pressão estava alta, nós reduzimos a pressão e o neurologista gostaria de reduzir essa pressão até quanto? Porque eu vou te provocar, porque no meio da cardiologia o conceito é pressão quanto mais baixo melhor. Mas parece que isso não é assim na fase aguda do AVC, não é, Fábio? Perfeito. Na verdade, no AVC isquêmico, a regra é um pouquinho diferente. Eu prefiro a pressão quanto mais alta, melhor. Porque nos primeiros 10 dias, se fala na fase aguda, mas a maior parte dos médicos usa 10 dias. Está faltando sangue no cérebro. Se precisa de mais sangue no cérebro. Então se libera a pressão. Se suporta a pressão até 220 por 120, ou seja, 22 por 12, tudo bem, está chegando mais sangue no cérebro. Depois disso que a gente começa a reduzir a pressão. Depois desses 10 dias a gente começa a reduzir gradualmente, deixando de 160, depois 140. O ideal, numa fase posterior na neurologia, também quanto mais baixa melhor, mas não na fase aguda. Então, quer dizer que na fase aguda, o neurologista e o cardiologista eles brigam. E na fase depois dos 10 dias há um acordo entre os cardiologistas e os neurologistas. Perfeito. É mais ou menos assim. Exato. Né? Bom, isso é muito importante porque nós temos todos os conceitos de hipertensão, mas esse manuseio na fase aguda é diferente e muita gente não sabe disso, porque isso é uma atualização dentro da neurologia, do tratamento do paciente com AVC. Então é pertinente a gente discutir aqui. Bom, mas tem alguns outros medicamentos que são importantes no AVC. Como é que você usa os antiadesivos plaquetários? O famoso AS,
famosa ticlopidina, o clopidogrel, que muitos telespectadores que estão ouvindo usam por outros motivos? Bom, são todas as medicações que previnem o AVC. Algumas vezes a gente tem que usar em associação em pessoas que têm um risco muito alto na fase aguda, mas em geral se usa um ou outro, o AS ou o clopidogrel. Tem que ser usado em todos os pacientes que têm um AVC isquêmico, devem ser usados porque previnem. Atualmente está saindo estudos com drogas mais novas, como o cilostazol, que estão querendo usar para prevenir também a isquemia. Algumas vezes a gente precisa usar anticoagulantes também, como o varfarin, que é quando o coração está andando fora de compasso, quando tem uma arritmia, a gente tem que anticoagular o paciente para não criar coágulos dentro do coração que podem terminar no cérebro. Também é muito importante para todos os pacientes que têm uma isquemia cerebral usar uma droga hipolipemiante, uma simvastatina, uma atorvastatina, mesmo que o colesterol seja normal, porque são drogas que se sabe que mesmo com o colesterol normal protegem do AVC. Muito bem. E aonde entra a fisioterapia? Eu não consigo imaginar um tratamento de um paciente neurológico sem fisioterapia. Como é que você solicita ao fisioterapeuta dedicado à área da neurologia para ele iniciar a sua atividade? Já dentro da UTI neurológica ou no andar? E por quanto tempo isso vai continuar? Dentro da UTI neurológica. O paciente com AVC é um paciente especial no sentido que ele teve uma lesão cerebral aguda, ou seja, uma área do cérebro morreu. A gente precisa que o cérebro se reorganize para suprir essa necessidade. E a gente sabe que essa necessidade é suprida geralmente nos primeiros 6 meses. O cérebro se organiza nesses primeiros 6 meses para tentar fazer uma função que ele não fazia, principalmente os 6 meses. Então, quanto mais cedo se começa, melhor. Quando se faz o trombolítico, se aguarda 24 horas para começar esse protocolo de fisioterapia. E a regra da fisioterapia no AVC e no paciente neurológico, quanto mais, melhor. Porque o paciente tem uma necessidade de se recuperar e o mais rápido possível. Por isso que a unidade de AVC é importante, porque se põe profissionais que veem muito AVC e estão acostumados a lidar com isso. Então, se cria protocolos, e esses protocolos são seguidos e todos os pacientes acabam se beneficiando da maior experiência dos profissionais. E o pessoal da fonoaudiologia? Porque nós trabalhamos em equipe, né, Fábio? Claro. Nós não trabalhamos sozinhos. Muitos pacientes ficam com dificuldade e para deglutir é incrível. E das maiores complicações que se tem é a aspiração. Como é que entra esse pessoal da fonoaudiologia nesse tratamento do paciente com AVC? Bom, o pessoal da fonoaudiologia entra, a gente sempre tem que pedir para eles acompanharem os pacientes que têm dificuldade de deglutição ou que têm dificuldade de fala, para tentar fazer a reabilitação da parte fonológica do paciente, porque são pacientes que precisam de muito mais cuidado e precisam ser sempre estimulados. E a fonoterapia também se faz necessária nesses pacientes, da mesma forma como a fisioterapia. Bom, nós estamos chegando ao final do terceiro bloco, hoje entrevistando o Dr. Fábio Oliveira, no nosso programa Conversando com o Cardiologista dessa semana. Gostaríamos de agradecer a sua presença e passaríamos a palavra para você, para as suas considerações finais. Bom, o que eu acho mais importante de ressaltar aqui nesse programa é a questão da rapidez, porque um paciente que vai nos procurar na emergência depois de 6 horas é um paciente que perdeu a chance de receber uma substância que poderia salvar a vida dele ou até salvar ele de ficar uma sequela e ficar o resto da vida na cama. Então, a presteza no diagnóstico e no tratamento é o que eu queria deixar marcado aqui. E queria agradecer o convite, em primeiro lugar, e acho que era isso. Muito bem. Muito obrigado ao Dr. Fábio e retornamos na próxima semana com o programa Conversando com o Cardiologista. Até mais!